Olá, meus irmãos. Eu quero aqui fazer um vídeo falando o seguinte. Você já percebeu que o Natal, por exemplo, ele é comemorado no mundo todo. E as pessoas nem sequer se perguntam quem criou o Natal, quem é que teve essa ideia tão genial e tão influente ao ponto de fazer com que essa festa fosse comemorada no mundo inteiro. Da mesma forma também é a Páscoa, o Ano Novo, a festa de Carnaval. São tantas festas que são comemoradas mundialmente. Quem que teve essa ideia de criar uma festa tão tremenda, tão bem organizada, que envolve o mundo inteiro, e pobres e ricos se envolvem nessas festas e cada um vai comemorar da forma que deseja? Então, irmãos, é muito profundo essas coisas, porque as pessoas não se perguntam, não pensam com relação a isso, mas elas só querem apenas festejar, elas querem cultivar, elas veem que a festa é legal, é boa, né? É bacana, é divertido, né? Uma coisa bem tradicional, e vão lá e cultivam. E as pessoas mais antigas que cultivaram, os mais novos vão aprendendo com os mais antigos. E eles simplesmente vão repetindo essas festas ano após ano. Já se tornou uma coisa fixa na mente, até porque, na verdade, o próprio sistema, a própria televisão, a mídia, os calendários, eles mantêm muito bem organizadas datas para que ninguém possa esquecer de que, de ano em ano, meses, cada mês tem sua data certa para a comemoração de uma determinada festa. Mas quem foi que criou isso, cara? Quem teve a mentalidade, uma mente tão tremenda, tão assim organizado, tão brilhante, ao ponto de organizar uma festa que envolve o mundo inteiro? E nesse caso hoje, o Carnaval, que é comemorado também mundialmente, e aqui no Brasil ele é a festa magna, né? Que é comemorado no Brasil inteiro. E as pessoas vão para as ruas mesmo explorar aquilo que bem deseja no seu coração, para aproveitar muito bem o efeito que traz esta festa, essa comemoração, que as pessoas colocam na mente, né, na imaginação delas, as vestimentas, as fantasias, enfim, os carnavais, por exemplo, né, as escolas de samba que criam as fantasias, as histórias e demonstram lá nos desfiles, contando a história de alguma coisa, de algum folclore, de algum mito, e aí as pessoas todas participam desse folclore, dessa aberração, dessa mitologia, dessa festa pagã e ao mesmo tempo satânico, porque não foi criada por pessoa normal, não foi criada por um indivíduo, uma pessoa que trabalha ali na padaria, ali do Joaquim da padaria, não foi criada pelo João ali do açougue, né, que tem um açouguezinho, uma pessoa simples, né, não foi criada por alguém simples, um trabalhador comum da sociedade.
Então, enfim, de onde surgiu isso? Para poder tentar entender, irmão, eu vou, como é que pode dizer assim, reduzir no máximo possível, né? Como é que eu posso dizer? Reduzir no máximo possível a origem, quando tudo isso começou. E isso tudo, irmão, começou com algumas pessoas que lá no reino do céu, né, se rebelou contra o Pai e contra o nosso Salvador. Um anjo chamado Israel, que se rebelou, que não quis mais saber do reino do céu, e enjoou das coisas lá do reino do céu, e então começou a ter para si próprio desejos de querer tomar o reino do céu para si, de querer ser como o Pai, acima de todas as coisas, acima dos anjos, de querer ter o poder que o Pai também tem, de criar, de fazer acontecer as coisas. E esse poder de fazer criar as coisas, de fazer acontecer, o Pai não deu a nenhum dos anjos lá no reino do céu. Porque o nosso Pai, ele quer que os anjos vivam as suas vidas normal, como cada um vive. Porque cada anjo no reino do céu tem suas casas, tem suas vidas. E ali no reino do céu, um anjo pratica um amor para com outros irmãos. É como diz, né, o Messias, né, o mais velho protege os menores, os mais novos. É mais ou menos assim, dessa forma, o reino do céu. E o nosso Pai, ele quer proteger os seus filhos. Não permitir que eles tenham o mesmo poder que o Pai tem de criar, de criação, de fazer as coisas, até mesmo para não haver essa dissensão, pelo qual o próprio Israel, que na época esse nós conhecemos como o diabo, Satanás, ele se chamava Israel, lá no reino do céu. Até mesmo para não acontecer o que o próprio Israel já estava tendo na sua própria mente, querendo ter o poder de criar as coisas, de fazer coisas diferentes que o Pai já fez. Uma rosa, se o Pai fez uma rosa azul, ele acha que ele tendo um poder, ele poderia fazer também uma rosa vermelha, ele poderia fazer uma rosa verde, mudar um pouquinho alguma coisa, enfim. Então queria fazer diferente do Pai. E assim, é lógico, o orgulho ia crescer dentro de si. E já crescia muito antes do Pai dar o poder para ele. Já crescia o orgulho dentro de si. Imagina então se o Pai de fato der. E aí imagina todos os anjos no reino do céu tendo esse mesmo poder. Imagina o orgulho de cada um, podendo fazer uma coisa diferente um do outro, algo melhor do que o do outro. Não é a mesma coisa que acontece hoje aqui na Terra? As pessoas que têm essa criatividade de criar as coisas não procuram um fazer melhor do que o outro? Então, é mais ou menos assim. E esse tipo de coisa o nosso Pai não aceita, o Pai não quer, não gosta. Os irmãos têm que ser unânimes. Para o nosso Pai, todos têm que ser unânimes. Um ajudando o outro. Um amando o outro. Então, irmão, isso não foi dado poder para ele. Então, automaticamente, ele acabou se rebelando e aí começou a causar dissensões lá no reino do céu. O diabo, Satanás, juntamente com outros anjos que já estavam com ele, que já tinha dado ouvidos para ele e começaram a seguir as heresias, as picuinhas de Israel lá no reino do céu e começaram a seguir a ele. Começou a ter seguidores, vamos dizer assim. E aí, essa dissensão foi crescendo, e ele foi fazendo a cabeça de vários anjos. Até uma forma dele querer dividir o reino do céu. E dividir o reino do céu, isso é uma coisa que o nosso Pai jamais ia aceitar. Um grupo ia ficar de um lado, e o outro grupo que estava do nosso Pai, do lado do Pai, do lado do Messias, ia ficar do outro lado. Quem ficava do lado de Israel ia ficar de um lado. Quem ficava do lado do Pai e do Messias ia ficar do outro lado. E essas coisas que já acontecem aqui na Terra, tá? Esse partidarismo, nosso Pai não aceita, nunca, jamais.
E aí o nosso Messias, nosso Salvador, Miguel, ele lá no Reino do Céu, se chamava Miguel, ele então não aceitou essas coisas. E começou a falar com o pai, indagar com o pai a respeito do que está acontecendo, pedindo ao pai uma solução, porque senão ele ia fazer a cabeça de todos os anjos lá do Reino do Céu, e aí, irmão, a coisa ia ficar ruim, ia ficar feia. E aí imagina, Israel fazer um, como é que eu posso dizer assim? Israel fazer uma fronteira lá no Reino do Céu, de maneira que os que estão da parte do nosso pai do Messias não passassem para o lado dele. E se porventura ultrapassasse, haveria uma guerra, uma briga, um confronto, pelo qual o nosso pai não ia querer uma coisa dessa. Mas infelizmente, irmãos, acabou que no final de tudo o confronto aconteceu. Porque mesmo depois do nosso pai falando com Israel, nosso pai Messias, tentando conversar com ele, explicando para ele que não é assim, não deve ser feito dessa forma, você conhece as regras, e ele não estava dando mais ouvido, então não houve uma outra forma que optar por expulsar ele e seus anjos que estavam junto com ele do reino do céu. O nosso pai tinha acabado de criar o planeta Terra naquela época, então o nosso pai achou por bem, né, dizendo para o Messias: olha, eu acabei de criar o planeta Terra. Então, o jeito é expulsar eles daqui do reino do céu para o planeta Terra. E o nosso pai disse para o Messias: faça o que for necessário, faça o que for preciso, mais ou menos isso. Mas tome cuidado para não se tornar pior do que eles. Ou seja, não mate. Não mate, não quero que mate nenhum dos teus irmãos. Agora você entende por que nosso pai não tirou a vida dos anjos lá do reino do céu que se rebelaram contra ele? Por que o nosso pai não os matou? Preferiu então tirar eles do reino do céu e expulsar para a terra. Aí, agora eu pergunto, vamos parar um pouquinho aqui e voltar lá na parte lá de Moisés, lá no Antigo Testamento, quando você vê Deus lá, Deus mandando matar, roubar e destruir, entrar na cidade, matar mulheres e crianças, assassinando as pessoas, destruindo casas, cidades, mandando matar os animais. Aí eu pergunto, imagina, seria de fato mesmo que o nosso pai teria mandado fazer isso, se nem aos anjos lá no reino do céu ele não quis matá-los? Ele optou por expulsar do reino do céu e jogá-los para a terra. Mas, vamos lá. Deixe isso quieto por enquanto. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, irmãos. Eles foram expulsos do reino do céu e foram jogados aqui na terra. E aí, quando chegou aqui na terra, ele começou a dominar os homens aqui na terra. Se fez de Deus. Começou a dizer para os homens que ele era o Deus deles, era o pai deles. E começou a fazer com que os homens adorassem a ele, que se não adorassem a ele, automaticamente eles matariam. E os homens que ele enganou, por isso está escrito lá, ó, dizendo que o diabo ele é o sedutor da humanidade. Por que ele é o sedutor da humanidade? Porque ele seduziu os homens, ele enganou os homens aqui na terra. E aí, irmãos, ao enganar os homens aqui na terra, os homens começaram a fazer a vontade dele, e nisso ele começou a matar os animais. Bom, falando acerca do carnaval, agora eu me lembrei aqui, eu já estava avançando aqui a história. Quando Israel e seus anjos são expulsos do reino do céu, ele logo vai fazer agora com que Adão e Eva pequem contra o pai. Porque o pai deu uma ordem para Adão, dizendo, de todas as árvores, do fruto de todas as árvores comereis, menos da árvore que está no meio do jardim, dela não comereis, porque se dela você comer, certamente morrerá. Essa foi a ordem. E Adão não atentou em comer. Mas Israel foi lá, diabo, Satanás, foi lá e tentou fazer com que Adão comesse. E Adão não quis comer. E aí, de tanto tentar Adão, ele não conseguiu, então ele foi em cima de Eva.
mas isso através da serpente, tá bom? Ele falava com o casal através da serpente. E aí, quando ele conseguiu seduzir Eva, que Eva come do fruto, Adão então replica com ela dizendo: por que tu comeste do fruto? Mais ou menos isso. Eu, na verdade, não sei exatamente as palavras de Adão, mas o que eu sei é que Adão optou por comer do fruto junto com Eva porque sabia que Eva ia ser expulsa do jardim. E aí, por amor a Eva, ele resolveu comer para que também ele estivesse com ela onde ela estivesse. Então, tanto é que os dois comem e o nosso pai vai lá e visita eles. Lembrando que o Jardim do Éden é uma parte do reino do céu, tá? Tanto é que você vê que o nosso pai vai lá e conversa com Adão, abraça Adão, conversa com ele, com Eva, e aí nosso pai desce e sobe o reino do céu. Vira e mexe, nosso pai desce para conversar com Adão e depois sobe. Porque ali é uma parte do reino do céu, um local que o nosso pai reservou do reino do céu. Mas como no reino do céu não pode haver pecado, então quando eles pecaram, quando eles erraram contra o pai, eles desobedeceram ao pai, então eles acabaram sendo expulsos do Jardim do Éden. E aí foi nessa que começou, irmão, o verdadeiro carnaval. Quando Adão e Eva caem, eles são expulsos do Jardim do Éden, houve uma festa de arromba. Diabo, Satanás, Israel, ele então vai promover uma festa tão tremenda, de tão feliz que ele ficou, a ponto de ele começar a matar os animais aqui na terra. E ele começou a matar os animais. E aí, nessa matança, ele pega um animal que tem, vamos botar aí, o órgão genital masculino, e aí ele começa a usar a imaginação, pega o órgão genital masculino daquele animal e coloca ali no seu faro. Ora, sabe que anjos não têm pênis, não tem órgão genital, né? Vamos dizer assim. Ele não tem órgão genital, então eles usaram a imaginação. E ali começaram então a brincar, né? Dizendo que era como um homem, ser humano, né? Que tinha órgão genital. E aí um outro anjo, né? Pegou um animal que tinha órgão genital feminino e também arrancou ali daquele animal e colocou em si, dizendo que tinha órgão genital também. Então, esse anjo caído, chamado Israel, diabo Satanás, ao ver que o outro anjo havia pegado o órgão genital feminino de um animal e colocado nela, ou melhor, nele, então os dois começaram a usar a imaginação, simularam ali como se estivessem fazendo relações sexuais entre os dois. E aí, irmãos, quando os outros demais anjos viram isso, Israel e o outro anjo caído, nesse caso seria Azazel, quando os outros demais anjos, são 500 milhões de anjos foram expulsos do reino do céu, tá bom? Quando os outros demais anjos viram isso, fizeram a mesma coisa que eles fizeram. Começaram a matar os animais e fizeram a maior festa de arromba, a maior festa de matança, né, de orgia, de bacanais, anjos com anjos. E aí, irmão, foi aí que nosso pai, olhando aquilo ali, viu nele, em Israel, em Azazel, uma tremenda aberração, né? Então, quando Azazel matou um animal, ele pegou a cabeça do animal, que era um bode, né, e colocou na cabeça dele. E aí ficou aquela imagem de um bode de chifre. E pegou um animal que tinha, vamos botar assim, mamas, seio, alguma coisa assim, né? Parecido, semelhante, e colocou nele. E aí ficou como se ele tivesse seios. E aí ficou uma verdadeira aberração, né? Um anjo vestido de bode, né? De seios e órgão genital feminino. Então, irmãos, este foi o carnaval dos anjos caídos, lá no passado. E aí os anjos, os outros demais anjos, os outros 500 milhões de anjos, né, também fizeram a mesma coisa. Mataram os animais, pegaram a cabeça deles e colocaram também
nas suas cabeças, se vestiram dos animais. E é por isso que hoje você vê nos carnavais, nos dias de hoje, as pessoas se vestindo de bichos, de animais, né, de monstros. E aí é cada tipo de aberração, entendeu? Um diferente do outro, né, mas imitando os anjos caídos. Agora, de onde veio esse carnaval? Toda essa fantasia, né, essa libertinagem que existe hoje nos carnavais, vieram das mentes dos anjos caídos do passado. Aí os mesmos anjos caídos interpolaram esses carnavais, né, com o passar do tempo. E aí as épocas foram se passando, os tempos foram se passando, eles foram montando os carnavais, foram melhorando, foram modificando os carnavais. E hoje o carnaval está aí dessa forma como você vê no dia de hoje, entendeu? Foi a maior festa de arromba. E agora está para acontecer o último carnaval. O último carnaval, a festa da carne, né, conhecido como festa da carne, agora no final dos tempos, ou melhor, na grande tribulação. Porque depois que o meteoro cair e que aqueles que são do nosso Pai forem tirados do meio do centro da cidade, do centro das cidades, né, do meio das cidades, que eles saírem, fugirem para as montanhas e que Azazel e seus anjos, como é que fala? Chipar todos, aí, meu irmão, começa o maior bacanal jamais visto, porque foi naquele tempo, vai voltar novamente, como naquela época, o bacanal deles, entre eles, a maior festa da carne entre eles. Porque nesse período, os seres humanos já eram, eles já mataram todo mundo. Porque todos os seres humanos serão mortos, todos que foram marcados, que aceitaram o chip, o microchip, na mão ou na testa, né? E que se tornaram agora propriedade deles. Agora, depois de se tornar propriedade deles, eles vão abusar, eles vão fazer horrores com os seres humanos. Eles vão devorar os seres humanos. E aí, irmãos, é game over para todo mundo. Depois que todos os seres humanos morrerem, eles vão fazer a grande festa, o bacanal deles, e aí é fim dos tempos, aí é final de tudo, né? Aí acabou. Os salvos vão estar nas montanhas, esperando o Messias chegar. Vão estar protegidos pelos gafanhotos e pelos 144 mil selados. E pelo nosso Pai e pelo Messias, é lógico. Mas os demais que ficarem na terra, irmãos, acabou para esses. Acabou. Então, enfim, essa é a mensagem que eu queria mandar para os irmãos sobre acerca do carnaval. E isso não é somente o carnaval, tá? Todas as festas pagãs que são mundialmente comemorados no mundo inteiro são deles. Eles comemoram, eles que criaram essas festas e fazem com que a humanidade inteira comemore essas festas em honra deles, tá? Em louvor a eles. E nunca o nosso Pai, nem menos no Natal, nem o Ano Novo, é tudo em honra deles. A humanidade aplaude aos anjos caídos, aos demônios. A humanidade aplaude, bate em palma, canta em louvores aos anjos caídos, dentro dos templos, nas religiões, nas igrejas, nas festas pagãs, enfim. Eles adoram os anjos caídos, através dos assassinatos, dos crimes que acontecem nos dias. É tudo para louvor deles. Quando você mata, rouba e destrói, é tudo para louvor dos anjos caídos. Porque tudo é deles. Tudo que é ruim, que é mal, tudo que é, enfim, nessas categorias, é em louvor deles. Mas aquele que pratica o bem, aquele que ama o próximo, que ama o seu semelhante, que ensina a verdade, que fala a verdade, que não mata, não rouba, não destrói, mas que ama o teu próximo, o teu semelhante, ama o Pai, o nosso Salvador, o Messias, estes não são de Satanás. Esses são do nosso Pai, que são esses que vão para as montanhas, pelo qual
já estão preparados para proteger aqueles que são do nosso Pai, no dia da grande tribulação. Entre no canal Robert Smith, canal no nosso irmão no YouTube, e você vai ver muitas informações acerca dessas coisas e principalmente sobre o que você pode fazer para você poder entrar no reino do céu junto com os demais irmãos. Um abraço aí para todos.